Exclusivo. Uma investigação do Fantástico revela que o maior traficante de armas para o Brasil entrou e saiu do país 3 vezes, mesmo depois de ter a prisão decretada. Esse traficante está envolvido na maior apreensão de armas já realizada no país, nessa quinta-feira no Rio de Janeiro. Olha aí. Fuzis AK-47. Esse primeiro aquecedor, nós ficamos fuzis AK-47. Quinta-feira passada, Aeroporto Internacional do Rio. Estas são imagens exclusivas da maior apreensão de armas já realizada no Brasil. 60 fuzis novos. Um calibre muito potente, uma arma de guerra, e é uma arma que é utilizada por terroristas ao redor do mundo. Foram apreendidos 14 fuzis AR-10, um fuzil G3 e 45 fuzis AK-47. Cada arma custou, em média, mais de R$8 mil e seriam vendidas até por R$70 mil. Todas iam para as mãos de criminosos. É uma arma que é utilizada em conflitos, em guerras, não era para estar sendo utilizada por criminosos aqui numa cidade como o Rio de Janeiro. A investigação começou meio que por acaso, há 2 anos. O PM estava na folga, indo para casa, um meliante ingressou no coletivo, anunciou o assalto, eles trocaram tiros, ambos morreram. Foi então que a polícia refez o caminho da arma utilizada pelo bandido. A polícia percebeu que o mesmo tipo de arma, fuzis de assalto no calibre 7,62, estava sendo usado por bandidos em diferentes comunidades ao redor do Rio de Janeiro. E chegou até 2 nomes, João Vitor de Silva Rosa e José Carlos dos Santos Lins. A ida deles a essas comunidades e a posterior apreensão desses fuzis nessas comunidades. Neste áudio obtido com exclusividade pelo Fantástico, João Vitor negocia munição. Ele chama a munição de Jujuba. Smith se refere a uma marca de armas. Você tem Jujuba de Smith? De quê? Da Smith? Não, pô. Eu vou levar aquele bagulho lá. E o uso dos fuzis não ficou restrito ao tráfico de drogas. Os bandidos encontraram outro lucrativo campo de atuação, o roubo de cargas. Antigamente, nós só percebíamos esse tipo de armamento sendo utilizado no interior das comunidades, onde o acesso da polícia é mais dificultoso. Mas os 2 bandidos já identificados eram apenas os intermediários das armas. Faltava achar o fornecedor. Essa fase final, ela nos revelou quem era o transportador desse tipo de material. Era Frederic Barbieri. Que a investigação revelou que o Frederic, ele é o maior traficante de armas do Brasil. Brasileiro, natural de Irajá, subúrbio do Rio de Janeiro, Frederic é uma figura já conhecida na polícia. Investigações apontam que ele já fornecia arma para traficantes há muito tempo. Por exemplo, parte do arsenal encontrado no Morro do Alemão em 2010 teria vindo dele, e não para por aí. Já há registro de apreensão de armamento remetido pelo Frederic no estado da Bahia. No ano de 2010, um contêiner que veio de Miami ficou retido no porto de Salvador. A carga, munição e acessórios de arma de fogo de uso restrito. O dono, Frederic Barbieri. Ele foi denunciado à justiça e houve a decretação de sua prisão preventiva. Com medo de ser preso, Frederic teria se mudado para Miami, na Flórida, em julho de 2012, sem registro de retorno. Em 2015, um mandado de prisão por tráfico internacional de armas foi expedido contra ele. Fred se tornava foragido da justiça brasileira. Mas, mesmo após ter a prisão decretada pela justiça brasileira, Frederic Barbieri fez mais 3 viagens entre Miami e Rio de Janeiro em 2015. Passou pelos postos de identificação da Polícia Federal sem qualquer problema. Entrou pela última vez no Brasil em 29 de julho daquele ano. E embarcou de volta para Miami, nesse aeroporto, no dia 20 de agosto de 2015. E apesar de nunca ter sido capturado, no sistema do Superior Tribunal de Justiça, Frederic constava como preso. Logo depois de ser procurado pelo Fantástico, o STJ retirou a informação do sistema. Nesse aqui veio caixa de munição. No ano passado, o Ministério Público Federal da Bahia pediu a inclusão de Frederic na lista vermelha da Interpol.
Assim, as autoridades americanas poderiam ser acionadas para prendê-lo. Mas o juiz Antônio Oswaldo Scarpa, da 17ª Vara Federal Criminal da Bahia, não concordou. Na sua decisão, ele disse que Frederic reside há anos nos Estados Unidos, em endereço conhecido, e que se retornar ao país, aí sim um mandado de prisão preventiva deve ser cumprido. Fuzil HK G3. Mas não foi isso que aconteceu nas 3 vezes em que ele retornou ao Brasil em voos de Miami para o Rio de Janeiro. O motivo? O mandado de prisão nunca foi incluído no sistema da Polícia Federal. O Fantástico conversou com o juiz Antônio Oswaldo Scarpa por telefone. Depois que esse mandado vai para a polícia, a responsabilidade pelo cumprimento dele é da polícia. Sim. Esse fato é um fato que merece investigação pelo Ministério Público. Tem que verificar o que teria havido nesse caso. O Fantástico procurou a Polícia Federal, mas não obteve retorno. Frederic vive em Miami e tem empresas registradas no seu nome. Sabe de quê? Importação e exportação. Foi no Aeroporto Internacional de Miami que saiu o carregamento de armas apreendido essa semana no Rio de Janeiro. Eram 8 aquecedores de piscina que haviam sido modificados para receber as armas. Do original restava apenas a carcaça. As armas estavam cobertas com papel alumínio e pedaços de isopor. Ele tinha o cuidado de fazer com que os aquecedores tivessem exatamente o mesmo peso. Então, dependendo do modelo do fuzil, ele mesclava isso para que, se colocado na balança na hora da checagem pela Receita, não houvesse divergência quando 2 aquecedores exatamente idênticos na embalagem e na aparência tivessem diferença de peso. A polícia chegou até esse carregamento através do despachante de Frederic. Márcio Pereira e Costa foi preso na quinta-feira e revelou que 2 encomendas esperavam por ele no aeroporto do Rio. A Polícia Civil comunicou à Polícia Federal no aeroporto e quando passaram tudo no raio-x. Uma carga vindo de Miami com dezenas de fuzis para incrementar o poderio bélico dos traficantes de drogas das comunidades do Rio de Janeiro. E quais são as empresas que importam armas clandestinamente em aquecedores de piscina? Segundo a investigação, são 4. Uma fica nesse prédio em Maceió, Alagoas. Outra deveria ficar nesse endereço no Rio de Janeiro. É nesta rua, em um bairro em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, que estaria sediada uma das empresas responsáveis pela importação das armas. Percorremos toda a região e este endereço não existe. Outras 2 empresas também são do Rio de Janeiro e no ano passado foram responsáveis por 30 carregamentos, como o que foi apreendido. Tudo liberado pelo mesmo despachante. O que nós estamos buscando agora é comprovar que todos esses aquecedores de piscina eram recheados de armas de fogo. A Polícia Civil já notificou as autoridades americanas sobre as atividades de Frederic. Em nota, disse ao Fantástico que não pode falar mais sobre o caso, pois se encontra em investigação. Essa apreensão é muito importante porque ela quebra um paradigma do que vinha sendo falado até o momento, demonstra que os aeroportos são sim uma rota importante de tráfico de arma. Fuzis AK-47.